Olá, amados, nós estamos juntos mais uma vez e essa semana eu queria falar com você sobre as situações que vêm sobre a nossa caminhada e a gente acaba ficando de alguma forma alterado, o nosso humor se altera. No período de pandemia desse coronavírus, nós vemos muitos músicos que foram para a sacada do seu apartamento para tocar, para cantar, e foi bem interessante isso porque ajudou muito os vizinhos. Foi anunciado em vários documentários. Vimos também muitos músicos famosos que deram, na verdade, verdadeiros concertos pela internet, tudo grátis, né? Tentando ajudar as pessoas na sua angústia, nesse momento de ansiedade. E o que a gente aprende com isso? Que a música, ela é uma linguagem, na verdade. A música, de verdade, ela trabalha a questão do nosso humor. Ela vai influenciar diretamente o nosso humor. Davi fala para mim, para você, sobre isso no Salmo 47. Salmo 47, Davi diz assim, versículo 1: Batei palmas todos os povos, aclamai a Deus com voz de júbilo, porque o Senhor Altíssimo é tremendo, é grande rei sobre toda a terra. Ele nos sujeitou povos e nações sob os nossos pés. Escolheu para nós a nossa herança, a glória de Jacó, a quem amou. Deus subiu entre aplausos. O Senhor subiu ao som da trombeta. Cantai louvores a Deus, cantai louvores ao nosso Deus, cantai louvores. Davi aqui fala para mim sobre, na verdade, o louvor como um instrumento de transformação. O louvor aqui, ele acaba sendo utilizado como uma forma de reconhecimento, de gratidão a Deus, e nós podemos entender que o louvor é uma arma que vai influenciar diretamente a questão do meu humor e a questão das pessoas ao meu redor. Davi fala para mim, versículo 2, a razão por que nós devemos agradecer e louvar a Deus. Versículo 2 ele diz, porque Deus é tremendo, porque Ele é tremendo. Deus é surpreendente nos seus atos e Ele vem ao nosso encontro em situações que nós nos sentimos de alguma forma alterados, e Ele vem trabalhar comigo e com você aquilo que nós necessitamos, as nossas necessidades básicas. Mas é verdade que há momentos que nós precisamos experimentar esse Deus tremendo. Existe um livro de Rudolf Otto que ele fala do mistério tremendo. O mistério tremendo, ele fala de um Deus que, ao mesmo tempo, existe essa parte do mistério, essa parte que, de alguma forma, vem causar em nós uma certa assim, surpresa, até nos assustar pelo poder de Deus, mas ao mesmo tempo que ele fala desse mistério, dessa parte que nos surpreende, ele fala da parte de um Deus que é tremendo, que faz atos, que tem atitudes, que você olha e pensa, agora não sei como seria para resolver isso, e aí a ação de Deus naquele momento é tremenda e o milagre acontece. Davi fala ainda no versículo 2, uma segunda coisa interessante aqui, sobre essa questão do louvor. Louvar a Deus, por que nós devemos usar o louvor como instrumento de reconhecimento, de adoração e também como uma arma? Versículo 2 ele diz, porque ele é grande rei sobre a terra. São aqueles momentos em que nós passamos por dificuldades e nós temos que experimentar o cuidado de Deus, que Deus está tendo todas as coisas sobre ele. Toda a autoridade, o rei está governando. Às vezes nós não estamos entendendo o que está acontecendo, porque a nossa ótica, eu costumo pensar que nossa ótica é daqui de baixo para cima.
E muitas vezes nós estamos vendo só uma parte do todo. E Deus está olhando de cima. Quanto mais alto nós estamos, maior a amplitude da nossa visão, mais longe o nosso alcance, o alcance do nosso olhar, e mais coisas nós podemos visualizar nessa panorâmica. Aqui, quando ele fala sobre esse Deus que é um rei sobre toda a terra, é nós termos essa atitude de maturidade cristã e não sermos meninos mimados, reclamando o tempo todo e achando que Deus não está atendendo aquilo que nós necessitamos. No versículo 3, ele fala para mim sobre outro motivo que nos incentiva a louvar a Deus. Versículo 3, ele diz, porque ele sujeitou os povos. Apesar de existirem momentos que nós sentimos que os nossos direitos foram retirados, Deus está no controle de todas as coisas. E Ele é quem vai sujeitar todas as coisas a cada um de nós. É Ele quem vai fazer com que o meu e o seu adversário, o meu e o seu inimigo, tenha que se sujeitar à sua vontade. A vontade de Deus, ela é soberana. E é esse momento que Deus oferece a mim e a você para nós experimentarmos isso de forma madura, louvando a Deus, confiando em Deus e deixando que Deus transforme a nossa realidade. Por último, Davi fala aqui no versículo 4 que porque Ele escolheu para nós a nossa herança. Deus já escolheu para mim, para você, aquilo que nós temos como direito a herdar. Existe uma historinha interessante de uma família bem situada financeiramente, economicamente. O pai de família tinha empresas, tinha todo o império econômico, e ele, quando o filho dele atinge a idade de 5 anos, ele chama o filho, mostra aquilo que ele tinha conquistado, todas as empresas, e ele fala para o filho, meu filho, isso tudo que o papai construiu vai ficar para você. E você vai herdar todas essas coisas. E o garoto ficou assim impressionado com tudo aquilo que o pai havia feito, era o seu herói. E uma semana depois houve um acidente de carro, morreu o pai e a mãe. E o menino ficou sozinho e herdou todo aquele império. O diretor da empresa chamou ele e falou assim, olha, você não tem condições de conduzir a empresa, então eu vou conduzir tudo para você e você, quando crescer, quem sabe você terá capacidade para fazer alguma coisa. E o garoto virou para ele, interessante a história, porque o garoto vira para ele e fala, tudo bem, eu posso não ter uma faculdade, porque eu ainda não tenho idade, ainda não sou maior de idade, mas você é apenas o diretor da empresa. O dono sou eu. Eu é que sou o herdeiro. Você trabalhe corretamente, eu vou botar pessoas para fiscalizar o seu trabalho. E se você não fizer corretamente, eu vou colocar outro no seu lugar. E essa história serve para mim, para você, para pensarmos que eu e você somos herdeiros de Deus. Às vezes a gente pensa que não tem capacidade, não tem ainda uma faculdade em Harvard, né? Mas o importante não é ter a faculdade em Harvard, é ter a herança de Deus. E eu queria que você guardasse esse salmo e entendesse que o louvor ele vai ser uma linguagem que vai transformar o seu humor, a visão de mundo e vai nos fortalecer em Cristo Jesus. Guarde essa palavra essa semana, que você é um herdeiro de Deus, filho do Altíssimo. Deus te abençoe, fica com Deus.